E a né? nível municipal, estadual, como você acha que foi a nossa agilidade em relação ao vírus, em estar trabalhando na linha de frente ali? Como que a gente lidou com isso? Olha, eu acho que estado e município, eu acho que a gente até conseguiu de alguma forma, né? Assim, a gente tinha uma cobrança muito grande na época, os profissionais de saúde, de que realmente acontecesse uma quarentena de verdade, assim, que realmente tivesse o fechamento das coisas. Eu acho que numas primeiras semanas ali até teve, no começo, e depois isso foi meio que se soltando, Se né? Aqui, por dissipou, né? exemplo, tinha muito. O comércio estava fechado, mas na verdade estava aberto, né? As pessoas estavam lá É dentro, porque foi louco. ficava a porta na metade, E, né? Umas coisas e a que não comunidade médica, justificava assim, seus muito, né? colegas, como posso perguntar? Vocês eram a favor, assim, tem que fechar mesmo, do lockdown, Sim, para tanto segurar a circulação do vírus, naquele momento. sim, a gente fez vários movimentos de fazer abaixo-assinado, de porque a gente estava vivendo na pele, né? A gente estava recebendo os E eu casos. lembro que assim, a coisa, ela sempre é um efeito retardado no interior, né? A coisa tá acontecendo lá na Sim, Europa, aí depois de um tempo aconteceu nas grandes capitais e depois aconteceu no interior. E eu lembro que o primeiro grande lockdown que teve aqui na cidade, que foi esse que fechou, mas não fechou, que eu lembro que as pessoas andavam na rua assim, ó, daqui a pouco elas eram abduzidas por uma loja. Plum, abriam a porta, a pessoa caía dentro da loja e fechava e sim, daqui a pouco cuspia a pessoa de dentro da loja, Cheio de cheia de exato. sacola. sacola. Por quê? Mas o porquê que estava acontecendo isso? Porque a gente estava fazendo um lockdown no momento que não tinha nada quase acontecendo. A gente não tinha pouquíssimos casos e, sabe? E aí deu aquele lockdown pesado. E aí depois começou a abrir, aí depois começou. E aí chegou num ponto que o bagulho tava bombando e tava tudo aberto. Eu acho que a gente nunca conseguiu sincronizar com, com a coisa, né? Sim. E aí, eu lembro disso na época, que a galera falava, mas por que tá tendo lockdown? Se não tem nada acontecendo aqui. Ah, é pra segurar. Mas depois os caras não conseguiram. Nenhum governo conseguiu segurar por tanto tempo o lockdown, porque em algum momento tinha que voltar, né? Eu acho assim, a gente não teve uma política de apoio para as pessoas. Então, por exemplo, a gente da saúde falava muito da importância de ter o distanciamento, né? Então, era importante isso. Mas tinha que ter o governo pensando em como apoiar as pessoas, né? Porque se você tem um comércio, você tem um restaurante, você vive daquilo e vai ficar meses fechado, tem que ter um suporte, assim. Todos os países sérios do mundo fizeram isso, né? E tem recurso para fazer isso. E então essas políticas elas não vieram juntas. Então isso é realmente cruel, porque aí as pessoas tinham que escolher ou você, né? A gente lia muito isso, os comentários quando você defendia que tinha que ter o isolamento. Ah, a gente vai morrer de fome ou vai morrer do vírus? Então a gente escolhe, né? Então o que é mais real, o que é mais presente pra gente é a fome, né? Então se você É, pensa porque numa coisa eu mais não tô concreta, o com vírus é vírus, um eu tô com negócio. fome, né? Exato, você pode pegar e pode não pegar. Agora, fome, todo mundo vai sentir, Você né? acha que politizar o vírus, no geral, Ah, eu usaram acho que é isso para difícil palanque político? não politizar, porque se a gente for pensar, a política ela tá Dentro de permeando tudo. tudo, É. né? Mas ficou uma disputa, né? Ficou aquela coisa assim, ai, quem defende tratamento precoce é de direita, quem não defende é de esquerda, quem não sei o quê. Ficou essas coisas assim que realmente eram desnecessárias, né? Eu acho que a gente tem que seguir, né? Porque a gente foi construindo conhecimento de uma forma muito rápida. E a gente teve uma vantagem porque a gente estava algumas semanas Atrás, né? Dava pra atrás. ver o que Então tava dava para acontecendo ver. lá. Então o que está acontecendo na Europa, depois vai para os Estados Unidos, depois vem para cá, mais ou menos assim, né? Então dava para a gente ter uma ideia, por exemplo, a questão da máscara. Eu acho que a gente até não teve tantos casos no começo como teve na Itália, por exemplo, porque logo a OMS colocou a questão da máscara como obrigatória e a gente começou a usar máscara, né? Então a gente já tinha algumas informações que eu acho que segurou lá no E começo. mesmo assim a gente teve o estouro que foi, né? De casos e mortes e Sim. tudo. E naqueles primeiros momentos que a gente conseguiu fazer um isolamento, que a gente chegou a ficar 50%, 60%, acho que algumas semanas, assim. E aí, assim, a gente não estava tendo casos, provavelmente porque a gente estava conseguindo também fazer o isolamento. Então, se você faz um bom isolamento e aí não tem os casos, as pessoas falam assim, ai, tá vendo? Não precisava tudo isso, porque não Mas teve. isso é muito Mas, louco, na né? verdade, porque realmente você conseguiu isolar as pessoas. O vírus, ele precisa de outra Circular, pessoa. ele Ele precisa precisa de um circular. ser humano para ele entrar
se multiplicar e poder contaminar. E ele não vai ficar um tempão aqui, né? Então, Isso era muito louco mesmo, porque aí você fazia o isolamento, aí diminuía os casos, e aí a galera que era contra o isolamento falava, mas tá vendo, É exagero. como tá pouco, é exagero, aí voltava. E aí aumentava de novo, porque era fato, você separa as pessoas, diminui, você junta as pessoas, aumenta. Até que você tava falando da primeira e da segunda onda, né? Isso. Só que a primeira e a segunda onda aconteceu quando a gente ainda não tinha vacina. Por isso que a segunda onda ela veio mais forte, porque todo mundo achou que tinha melhorado, sei lá, por mágica, né? O vírus tinha cansado e morrido, né? E morrido. Desistiu. Não quero mais aqui, foi embora. E aí todo mundo saiu, que foi lá setembro, outubro, novembro, até o final do ano. Né? Foi esses 3 meses que deu aquela baixada, que abriu os hotéis e os barzinhos e tal, não sei o quê. E aí depois o troço voltou. E voltou com fritando, tudo, né?